Se as operações são o coração de qualquer empresa, gostaria de entender exatamente e de uma vez por todas como elas funcionam? Então, acompanhe na seguinte viagem. Eu chamo operações a qualquer conjunto de duas ou mais etapas com um fim em vista e realizadas por dois ou mais recursos, sejam máquinas ou pessoas. Em qualquer operação, começamos por usar material ou informação e acabamos por transformá-los em algo. Há por isso uma noção de sentido para onde as coisas caminham e, consequentemente, um fluxo. Agora, esse fluxo está dependente de quê? Olhemos primeiro para o ADN das operações, que é constituído por apenas dois pontos. Por um lado, temos uma interdependência de recursos. Se o recurso B está jusante do recurso A e precisa do trabalho realizado por este para fazer o seu, então diz que B está dependente de A. Daí que o fluxo desta linha seja igual ao output de cada uma das estações, desde que a variabilidade de cada uma seja zero. Ou seja, impreterivelmente, o output é sempre e exatamente 5 unidades por hora. É claro que isto não existe e para retratarmos corretamente as operações, precisamos do ponto seguinte. Precisamos retratar a variabilidade. Sim, todos conhecemos o irmão mais velho da variabilidade, o nosso Murphy. Há sempre surpresas, atrasos, coisas em falta, pessoas que não aparecem. Então, imagine agora que os recursos A e B são totalmente independentes entre si, quer um, quer outro apresentam, contudo, alguma variabilidade, ainda que em média consigam produzir 5 unidades por hora. Falamos em média porque o output de cada estação não é determinístico. Ninguém sabe na próxima hora qual será o número de unidades produzidas. Estamos à espera de que sejam 5, mas ninguém ficará surpreendido se forem 4 ou 7 unidades. Como Goldratt dizia, estamos perante flutuações estatísticas que podem estar mais ou menos ativas. Olhamos então para a realidade como ela é. A interação destas duas características presentes em qualquer operação. Infelizmente, temos muito mais dificuldade para entender o que acontece quando juntamos a interdependência de recursos e a sua variabilidade num só processo. A prova de que o seu efeito é contra-intuitivo e por isso longe de ser entendido está na resposta mais comum à seguinte pergunta: qual o output médio esperado ao final de uma hora numa operação constituída por duas estações interdependentes se cada uma tiver uma capacidade média de 5 unidades por hora? Para quem já assistiu ao vídeo anterior já sabe a resposta, mas ainda não saberá porquê. E antes de respondermos de forma fundamentada a esta inquietante questão, precisamos entender muito melhor o comportamento desta interação interdependência-variabilidade, numa linha com capacidades equilibradas. Anteriormente assistimos à simulação de 4 estações, cada uma com uma capacidade média de 3,5 unidades e uma amplitude possível entre 1 e 6 unidades. Olhemos agora para os desvios obtidos da primeira estação ao longo dos 10 dias. O desvio corresponde à diferença entre aquilo que a estação produziu e aquilo que era suposto produzir, ou seja, as 3,5 unidades. Por exemplo, se num determinado dia a estação 1 produz 5 unidades, então o desvio vale mais 1,5. Mas se no dia seguinte produzir apenas 3, então o desvio do dia vale menos 0,5. Claro, o desvio acumulativo ao final do segundo dia é mais 1. Vamos então ver a evolução dos desvios acumulativos para os 10 dias na estação 1. Relativamente estável. Mas agora vamos adicionar ao gráfico os desvios das 3 estações restantes. Ups! O que é que vemos aqui?
vemos que a variabilidade de cada estação já não chega para explicar o seu desempenho. O desempenho de uma estação é, no máximo, tão bom quanto ao desempenho da estação imediatamente anterior. Mas o desempenho da estação imediatamente anterior está, por sua vez, dependente da sua estação imediatamente anterior. Ou seja, estamos numa bola de neve. Ou os astros se alinham todos em simultâneo, ou temos tudo para correr mal. Olhe-se para as eficiências de cada estação. Aquilo que obtivemos versus o que deveríamos ter obtido. As tais 35 unidades em 10 dias. E vemos precisamente essa bola de neve, essa degradação do fluxo e decréscimo das eficiências. Claro, a resultante da última estação é a própria eficiência da linha. E repare no seguinte, no primeiro dia, para que a estação 4 tenha um desvio positivo, terá de acontecer duas coisas. Ela terá que ter pelo menos 4 unidades à sua frente e terá que lhe sair um 4 ou mais. Qual é a probabilidade disso acontecer? É a probabilidade de sair um 4, 5 ou 6 na estação 1, com a probabilidade de sair um 4, 5 ou 6 na estação 2, e o mesmo na estação 3, e o mesmo na estação 4. Ou seja, 50% levantado a 4 ou 6%. 6% contra 94%. Ainda tem a certeza que quer ter uma linha equilibrada nas suas operações? E já agora, onde é que costumamos colocar sempre a culpa por as coisas estarem atrasadas? Nas últimas estações? Não porque tenham um mau desempenho de si mesmas, mas porque apanham com todos os Murphys e dependências até o trabalho lhes chegar às mãos. Por estes factos não serem evidentes, quase todos respondem erradamente à pergunta anterior, ou seja, que o output médio esperado é de 5 unidades. Pois é, procurar equilibrar capacidades num mundo dinâmico com Murphys é uma luta inglória e fútil. Não só torna o processo totalmente imprevisível, pois dificilmente saberemos o que vai acontecer de uma próxima vez, como não garante um serviço de qualidade ao cliente devido à própria falta de fiabilidade do processo. As empresas que procuram esta utopia acabam por se ver obrigadas a recorrer a horas extra, a mascarar defeitos, a investir tanto em equipamentos dispendiosos para compensar um processo mal desenhado, como em muito mais inventário para cobrir os efeitos nefastos desta interação pouco reconhecida. Infelizmente, o prémio para todo este esforço é quase sempre reduzido e todos sofrem com isso. Desde o colaborador que não prestou atenção ao trabalho, passando pelo cliente que recebeu a encomenda muito mais tarde do que o previsto, até ao acionista que leva menos dividendos para casa. Qual é então a solução? A solução está em começar por eliminar o conflito de qualquer gestor da produção. Mas isso fica para um próximo vídeo.